Bom dia, graça e paz, irmãos, irmãs, glória a Deus por mais esta manhã, mais esse dia. Hoje, dia 24 de outubro de 2025. Oh, glória a Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem cuidado de nós e isso é maravilhoso, né? Que Deus abençoe a vida de cada um e vamos à nossa primeira oração desta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por esta manhã de outubro, 24 de outubro, esta manhã que o Senhor renova em nossas vidas a alegria, a paz, o amor, a graça do Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos abençoar, Senhor. Obrigado pela noite que passamos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos abriga. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por cada detalhe de nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer, Senhor. E quanto mais agradecemos, mais falta agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso em nossas vidas, Pai. Oh, Deus, queremos te adorar na beleza da tua santidade, exaltar o teu nome todos os dias de nossas vidas, Senhor. Abençoa, Deus, cada um de nós, Senhor, para que sejamos canais de bênçãos em tuas mãos, que onde o Senhor nos levar, que sejamos bênçãos, Senhor, que levemos a tua luz, o teu amor, a tua paz, a tua alegria, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cada dia mais e mais sermos cheios do teu Espírito, do teu amor, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Hoje eu vou falar de uma coisa difícil, gente. Nossa, estava lendo e eu falei, meu Deus, como isso é difícil. Lucas 6, 27, 36, que fala sobre amar os inimigos. Como isso é difícil, né? Meu Deus do céu, nós temos que ter assim uma ligação tremenda com o Senhor e nos despojar de tudo aquilo de humano em nós, né? Porque é uma coisa espiritual, uau, uau, né? É amar os inimigos. Esse é o tema de hoje, Lucas 6, 27 a 36, que ensina que devemos amar os inimigos, né? Jesus disse, devemos amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, ser misericordioso como Deus é, em vez de retribuir o mal com o mal. Meu Deus. Vocês já pensaram nisso, gente? Não é? Imagina, eu vi um caso de um pai que perdoou o assassino da filha dele. Ele perdoou o assassino da filha dele. Meu Deus, tem que despojar mesmo de, sabe? Nossa, é, a passagem ela fala, né, que devemos exortar, ela nos exorta a não julgar, né, a não julgar, não condenar, perdoar, ser generoso, né? E é isso. E aprender com Deus, aprender com Jesus, realmente emprestar sem esperar o retorno e não, é muita coisa, né, gente? Então, nós vamos na nossa segunda oração desta manhã, nós vamos orar a Deus, é, pedindo a Ele que nos ajude a perdoar e a orar para aquelas pessoas que nos prejudicam, né? Que nós devemos orar pela conversão dessas pessoas, pelo bem-estar dessas pessoas. Como Jesus fez na cruz, né? Jesus, todo o sofrimento dele, o que, que ele falou naquela cruz, em Lucas 23, 34, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só isso. Então, nós vamos orar nesse sentido. Então, Sirlei, vamos orar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Perdoar.
e orar por aqueles que nos prejudicam, por aqueles que nos fazem mal. Vamos lá, em nome de Jesus, meu irmão. Ó Pai querido, obrigado mais uma vez, ó Deus. Nós te louvamos porque nas primeiras horas desse dia nós estamos aqui, ainda poucos, mas com nossos corações voltados para te adorar. Nossos corações voltados para reconhecer que só Deus é o Senhor. Só o Senhor é nosso Deus. E que precisamos, se quisermos vivermos o reino, precisamos do Senhor desesperadamente. Porque o nosso homem, as mais das vezes, tende a querer emergir, voltar à tona, e é preciso que nós o massacremos, como diz Paulo, esmurremos o nosso velho homem para que haja renovação, segundo a tua palavra, segundo a tua graça, no conhecimento, no discernimento da sabedoria que vem do Espírito Santo, nós possamos vencer mais um dia, mais uma batalha, mais uma luta nesse mundo caótico e caído, que a todo instante nos, como diz o Saulinho, nos coopta, nos sequestra, nos rapta, para que façamos o que o mundo dita. E cada dia, papai, assim de uma forma muito inexorável, nós somos chamados, convidados a fazer o que o mundo dita, que é, muitas vezes, responder o mal com o mal, não levar desaforo para casa, viver como se um, dois, três já é sinal de forca, mas o Senhor nos ensinou, Jesus, que devemos perdoar 70 vezes 7. Muitas vezes, muitas vezes, isso é um exercício, às vezes, penoso para nós. Então, obrigado que o Senhor nos permite. Aqueles, papai, não somos os melhores. Aqueles que se dispõem a te buscar o Senhor nas primícias do dia, que se debruçam sobre a tua palavra para aprender mais do Senhor. Às vezes, porque depois nós somos assaltados por tantas informações, tantos desastres, tantos malefícios, tantas dificuldades, e temos dificuldade, ó Deus, de amar o próximo, porque o nosso velho homem quer estejamos sobrepujando o próximo, a partir do trânsito, como acontece muito em Uberlândia, que muitos motoristas não sequer não permitem que sejam ultrapassados. É como se fosse uma disputa, uma guerra a partir do volante. E isso, às vezes, também nos convida a ter essa postura. Oh Deus, enche os nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos segrede, que nos alimente, o Papai, de amor, de perdão, de humildade, e que não passe por nosso coração, que não passe pela nossa boca nenhum pensamento, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de vingança, de ira, de repreensão, de murmuração, que, como diz o pastor Oliviano, é o som do inferno, Deus. Às vezes nós não verbalizamos, mas no nosso coração nós maldizemos os nossos inimigos. Desejamos mal, desejamos que ele nos ultrapasse para a direita e para a esquerda, que ele encontre um poste na frente. Eu tenho certeza que já passou pela mente de muitas pessoas, de nós aqui, que já passou na minha mente. E às vezes é difícil a gente descartar esses pensamentos. É preciso que estejamos alimentados, estejamos com nossas raízes arraigadas nas águas do Teu Espírito Santo, que possamos ter essa chance, ó Deus. Ô Pai, enche o nosso coração a partir de hoje da palavra aí do pastor Evandro, para que isso venha alimentar o nosso dia, e que nenhuma palavra
de desafeto, de ira, de raiva possa passar por nossas mentes. Muito pelo contrário, nos enchamos de amor, de misericórdia, de graça, e que a partir do nosso olhar seja um olhar de amor sobre todos. Sobre amigos e irmãos é muito fácil, mas sobre aquele que nos afeta, que nos contraria, que nos agride. E é devagarinho, é tijolinho em tijolinho que nós nos acostumamos. As grandes construções, qualquer construção é feita dessa forma, tijolo por tijolo. Ninguém ergue um prédio de uma vez. Então, assim, Senhor Deus, permita-nos que de tijolo em tijolinho possamos construir em nossos corações misericórdia, amor, perdão e que amemos os nossos inimigos. É um desafio, mas o Senhor mandou, o Senhor ordenou e cabe a nós obedecer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. amém. Isso Glória a mesmo. Deus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Nós, como o Cirlei orou aí, precisamos nos despojar da nossa carnalidade, né? Precisamos buscar a nossa santificação dia a dia. Porque se nós não buscarmos a santificação, ninguém verá a Deus em nós e nós não veremos a Deus também. Então, a santificação é muito importante. Eu me lembro quando eu me converti de um pastor pregando, falando sobre dois cachorros amarrados. Um você alimenta e o outro você não alimenta. E você, né? Esse cachorro que você alimenta, ele vai se tornando forte e o outro fraco. Isso somos nós. Se a gente alimenta mais a nossa carne, nós vamos ser cada vez mais carnais. Então, precisamos alimentar o nosso espírito para que sejamos espirituais. Então, é difícil perdoar um inimigo, é difícil, mas não é impossível. Nós é que temos que dar esse passo, porque Jesus já nos ensina aqui na palavra dele. Ele nos ensina. Então, nós temos que observar e obedecer o que ele está falando. Ah, mas é difícil, mas é impossível? Não é impossível. Nós é que temos que fazer isso. Deus não vai fazer isso em nós, não vai falar, vou fazer. Não, é a gente que tem que buscar, né? A santificação. Precisamos buscar essa santificação para que cada vez mais o nosso espírito se fortaleça e a nossa carne cada vez mais enfraqueça. Aí vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Então nós vamos orar agora a respeito disso, sobre a nossa santificação, buscar a Deus de todo o coração. Pastor Alain, pode fazer essa oração em nome de Jesus, pastor? Posso sim, Evandro. Então vamos lá, pastor. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso querido Salvador Jesus, nosso amado Espírito Santo, que nos selou para o dia da redenção. Nesta manhã, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Senhor e agradecemos do fundo do nosso coração essa oportunidade tão rica de falar contigo através da oração. E, Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso entrar, o nosso sair, o nosso ir, o nosso vir, porque diante do Senhor nós estamos, Senhor, é tão difícil mesmo, como disseram os irmãos, como disse o Evandro, é difícil, Senhor, mas não é impossível.
Buscai a santificação, diz-nos a palavra de Deus. Queremos aprender, Senhor. Então, dá-nos a graça de nos achegarmos cada dia mais ao Teu Espírito Santo, aos pensamentos do Senhor, porque a Tua palavra também nos diz e reafirma que os Teus pensamentos, ou os nossos pensamentos, não são iguais aos Teus pensamentos. Os nossos caminhos não são iguais aos Teus caminhos. Então eu preciso, Senhor, nós precisamos descobrir esse caminho do Senhor, que também diz-nos a Tua palavra que é perfeito, que a palavra do Senhor é poder. Então ela tem poder, Senhor, de mudar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma, a nossa conduta, não para que sejamos aprovados por Ti como obreiros. Nesse caso, Senhor, nós já somos aprovados pelo sangue de Cristo que nos lavou. Mas, Senhor, nas nossas ações, o Senhor nos diz para sermos imitadores do Senhor. E Paulo, que não era santo, santíssimo, ele disse para nós o imitarmos como ele imitava Jesus. Então, Senhor, que no mínimo eu e os meus irmãos tenhamos essa consciência de buscar a santificação para sermos mais parecidos com o Filho de Deus que morreu naquela cruz, para que o nosso coração esteja completo, alegre, a nossa alma satisfeita, o nosso espírito edificado e o nosso corpo sarado, ó Senhor. Ajuda-nos a buscar a santificação do Teu Espírito Santo, para que os outros vejam em nós Jesus e vejam o Senhor em nós. Obrigado, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Glória a Alan. Deus. Amém. Versículo 30. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem lhe esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. É fazer o bem, é imitar Jesus, é isso. Imitar Jesus. Aí nós voltamos lá quando Jesus fala que devemos ser como crianças. As crianças nos imitam, né? A criança imita o papai, imita a mamãe, desde bebezinho. Você faz uma coisa, ele repete. E é isso que Jesus quer de nossas vidas, que nós o imitemos em tudo, em tudo. A palavra de Deus, ela mexe com a gente, né? Ela vai lá assim, ela esmiuça a gente, ela vai e mexe. Por isso que quando você recebe a palavra, você não se torna mais a mesma pessoa, não tem como você voltar atrás, né? A palavra de Deus diz que quando você volta, é como um cachorro, né, que vomita e come o próprio vômito. Então, você tem que ir para frente. E Deus nos ensina isso aqui, ó. Tá falando aqui, ó, que os pecadores também fazem, que os pecadores também nós temos que ser diferentes, né, gente? É isso. Então, nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que sejamos misericordiosos, tenhamos um coração misericordioso, que olhemos para o outro com a misericórdia, como Deus olha para a humanidade, né? Deus, ele não manda o sol e a chuva só para aqueles que o amam. Deus não manda. Ele manda
a chuva cai na roça daqueles que blasfemam, a chuva cai no campo daquele que diz que não crê em Deus, diz que é ateu, mas está ali a chuva, o sol, tudo no tempo certo, no tempo devido. Então, que recompensa nós temos se nós só amarmos aqueles que nos amam, né? Então, nós vamos orar nessa questão de sermos misericordiosos. Mais uma vez eu digo, não é fácil, mas não é impossível. Então, nós vamos orar agora. Vamos orar com você, Tiagão. Você pode fazer essa oração aqui, nesse momento? Não, né? Tá trabalhando aí. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então, Aline, você pode orar, Aline? Com a sua voz de locutora desses dias? Aline? Ana Paula Magalhães. Pode fazer essa oração, Ana Paula? Bom Pedir dia. misericórdia. Bom dia, Ah, Ana Paula. sim, eu posso sim. Então vamos orar com você, minha irmã. Em nome de Jesus. Sim. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma manhã, buscando ao Senhor na Sua presença. Começando nosso dia, Pai, tentando escolher a melhor parte. Deus, e como o pastor Evandro colocou, nós precisamos muito exercer misericórdia, Deus. E isso, Pai, isso não é natural do nosso coração, não é. A gente não quer pensar nessas coisas, nós não queremos fazer essas coisas, a gente quer pensar só no próprio umbigo, nos desejos, nas vontades, no ventre. Mas, Senhor, nós entendemos que o Seu Espírito pode agir em nós, se o permitirmos, para que desenvolva, nos ajude a desenvolver frutos, frutos do Espírito, nos ajude a desenvolver um olhar compassivo para com o nosso próximo, um olhar misericordioso, de entender, Senhor, de tentar nos colocar na situação da pessoa, Pai, e de exercer finalmente misericórdia, Deus. Que não é, Pai, uma coisa natural para nós, repito, mas nós cremos que o Senhor pode nos ajudar, por meio do Espírito Santo, trabalhar isso em nossos corações para que a gente possa ficar sensíveis há situações onde são necessárias ações de misericórdia, Pai. Nos ajuda, Deus, a enxergar os momentos em que precisamos ser misericordiosos, ó Deus. E acima, além de enxergar, nos ajuda a efetuar, a sermos misericordiosos, Senhor, para com o nosso próximo, para com os necessitados, para com a sua obra, os missionários da nossa igreja e tantas pessoas que precisam, Deus. Trabalhe em nosso coração, Pai. Com respeito também aos nossos inimigos, Deus. Como já foi dito aqui hoje, que a gente precisa amá-los. Então, se a gente tiver algum inimigo, alguma pessoa que nos quer mal, que nos deseja mal, passando por algo, que consigamos, Senhor, exercer também misericórdia, Deus, que vai vir direto do Senhor, ó Deus, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Mas nós cremos que ao estarmos aqui buscando e pedindo, o Senhor pode nos ajudar a exercer essa misericórdia tão necessária, Senhor, e tão contrária à nossa própria natureza. Muito obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Glória a Deus. Amar os inimigos não quer dizer que nós temos que forçar uma amizade, né? Ter intimidade com quem nos faz mal. Não é isso. Não é que agora eu vou andar com o meu inimigo, não. Mas é manter a distância, mas ter compaixão, né? Agir com amor. É isso, né? E isso eu acho que não é difícil, né? Mas precisamos exercitar, né? Como você vai na academia exercitar seus músculos, temos que exercitar nossa alma, nosso espírito, a mudar tudo isso, né? Porque a nossa carnalidade faz com que a gente faça tudo o contrário ao que Deus quer, tudo o contrário, né? Então, nós precisamos vencer o mal com o bem. Em vez de vingar, né? De ser vencido pelo ódio,
O cristão é chamado para vencer o mal com o bem. E tem religiões aí que é olho por olho, dente por dente, né? O que o outro faz, você tem que agir da mesma forma, e não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a amar. E esse é o grande diferencial do cristianismo, o amor. Porque o Senhor, o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus, nos ensina a amar, a sermos misericordiosos. Vamos lá. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha só que palavra, né? Que bênção, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que se você vai convidar alguém para jantar na sua casa, ou você vai dar um presente para alguém, não dê esperando que essa pessoa vai te dar um presente de volta, que vai te chamar para um jantar. Não, faça por amor. É isso que tem que mover nossas vidas, o amor. Então, nós vamos orar agora a respeito disso, que tenhamos mais amor em nossas vidas, mais amor em nossos corações, que sejamos generosos, que sejamos humildes. Então, Genivaldo, vamos orar com você, meu irmão? Em nome de Jesus, vamos lá? Amém, Senhor Deus. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento de vida que o Senhor estendeu a nós, Pai. E muito obrigado, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que nos ensina a amar, a perdoar os nossos irmãos, ajudar aqueles que necessitam, ó Deus, sem pensar em barganha, em troca, ó Deus, e nós possamos estar sempre de olhos atentos, Senhor, àqueles que estão no mundo, Pai, aí buscando um lugar de refúgio, Senhor, correndo do seu próprio país, ó Deus, que a gente tem que ter um coração humilde, tem que ter um coração quebrantado, nos dê esse quebrantamento, ó Deus, e nos ensina, Pai, a amar o nosso próximo. Nos ensina a respeitar o nosso próximo como convém, Senhor Deus. Porque nós como seres humanos, nós somos muitos agarrados, Pai, no velho homem, ó Deus. Nos ensina também a livrar desse velho homem, ó Deus, e agarrar no Espírito, agarrar com todas as forças, com todo o coração, ó Deus, que faça arder em nosso coração, Pai, a vontade do Espírito, ó Deus, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor, porque nós somos pecador. Eu sou pecador, ó Deus. Eu não sou pessoa certinha, 100%, não, mas o Senhor que me conhece, o Senhor sabe da minha vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a todos esses que estão aqui reunidos e também aqueles que vão ouvir depois, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, ó Deus, estendendo a tua misericórdia a cada um, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Pai. Amém. Amém, Genival. Amém. Genivaldo, glória a Deus, amém. Mas é isso, nós vemos aqui, além do grande exemplo de Jesus na cruz, que pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam o maltratando, nós temos Estevão, lembra? Estevão estava sendo apedrejado, e quem é que estava ali? Quem é que estava ali naquele momento? Né? Paulo estava ali. E então Estevão, ele orou por seus algozes. Ele pediu, né? Ele pediu a Deus por aqueles homens, aquelas pessoas que estavam apedrejando. E Paulo estava ali. Paulo estava ali. E quem é Paulo hoje? E quem se tornou Paulo? Então, essa história aí, né? O Paulo se tornou o apóstolo, essa história aí mostra que uma atitude
conforme a vontade de Deus, uma atitude espiritual transforma vidas. Quando você ora, imagina, você ora por um inimigo, você ora por alguém que te fez mal, essa pessoa se converte, se arrepende e volta para te pedir perdão por todo o mal que causou. Então é isso que nós devemos fazer. Mais uma vez eu digo, é difícil, mas é impossível? Não é impossível. Então nós precisamos ter esse coração de Jesus, né? Sermos misericordiosos, pedir, Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador, sou carnal, meu Deus, eu preciso do Senhor, que teu Espírito me limpe, me purifique, me transforme, para que eu tenha esse coração, que eu seja misericordioso. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer, né? Que sejamos íntegros em tudo que fizermos e que o outro possa ver Jesus em nós quando nós temos essas atitudes. Então, nós vamos orar agora pedindo a Deus para que tenhamos a atitude como Jesus teve naquela cruz, como Estevão teve. Então, nós vamos pedir isso em nome de Jesus, para que possamos fazer aquilo que Jesus nos ensina a fazer. E não vamos deixar de bater nessa tecla até Deus mudar nossas vidas. Nós cantamos quando criança, havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, né? Sua vida era torta, mas quando ele encontra a Bíblia, tudo que era torto, Jesus endireitou. É assim. Então é isso, esse é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Não adianta a gente querer vingar, porque a vingança pertence a Deus. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Carmelita, você pode fazer essa oração? Desculpa, posso. Então vamos lá, Carmelita, com você, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigado pela riqueza da tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos faz querermos, Pai, cada dia mais sermos parecidos com o Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as dificuldades, por todas as provas que nós passamos, Senhor, porque através de tudo isso é que o Senhor vai nos moldando, é que o Senhor vai nos lapidando, que o Senhor vai nos ensinando, Senhor. É difícil, como o pastor Evandro está falando aqui agora, mas no momento da dificuldade, Senhor, que nós estamos mais próximos do Senhor, que nós reconhecemos a nossa dependência. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos permite passar por momentos que sozinhos, Senhor, nós não conseguiríamos. E nós entendemos, Senhor, que somos limitados, imperfeitos, humanos. E essa humanidade tantas vezes nos faz sofrer. Mas se nós temos mesmo, Senhor, o nosso coração voltado para o Senhor, nessa busca incessante de sermos parecidos com o Senhor, de agirmos, de falarmos, de pensarmos, Senhor, como o Senhor é. Então, Senhor, nós podemos chegar a um nível, não nunca como o Senhor, eu sei, Senhor, mas que nós continuemos buscando, Pai. Porque é essa busca que vai nos fazer nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Então eu louvo, bendigo, agradeço, exalto o teu santo nome, Senhor. Na grandeza da tua santidade, porque o Senhor é santo. E na tua palavra diz, Senhor, que nós devemos buscar também ser santos. Então ajuda-nos, Pai, ajuda-nos todos os momentos da nossa vida. Porque é nesses dias, Senhor, que nós estamos nas dificuldades, é que nós nos aproximamos. Pai, em nome de Jesus, que nossos irmãos que estão aqui, principalmente que a minha vida, Pai, seja para reconhecer que nós somos dependentes do Senhor em todo tempo. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, tira de nós toda altivez, tira de nós toda soberba, todo nariz empinado, Senhor. Como eu vejo muitas pessoas às vezes falando, para que tanto nariz empinado se vai todo mundo para o mesmo buraco?
Mas não é assim, Senhor, que eu quero pensar. Eu quero pensar que antes de ir lá para aquele buraco, Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero agradar ao Senhor, eu quero amar, eu quero servir os meus irmãos, eu quero ter empatia, eu quero abraçar, eu quero ter o bom perfume do Senhor, eu quero que o brilho do Senhor esteja em mim. E eu sei que os meus irmãos também, Senhor. Essa é a busca de todo cristão, de toda pessoa que conhece o Senhor. Como o pastor Evandro acabou de falar, nós éramos tortos, mas hoje o Senhor está nos endireitando. Então, Senhor, que nós possamos estar também mesmo prontos a ficar, Senhor, na posição que o Senhor espera de nós. Mas para tudo isso acontecer, Senhor, nós temos que ter fé, nós temos que nos despojar de nós mesmos, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, Pai. Que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos do Senhor para tudo, até para conseguirmos entender a tua palavra, viver a tua palavra, porque tantas vezes nós nos perdemos nos nossos achismos, nos nossos egos, naquilo que nós cremos, né, que é a nossa verdade. Mas só existe a verdade, só existe o caminho que é o Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, eu te peço. E agradeço, Pai, agradeço por mais esse dia, por ouvir essas orações hoje tão cheias do Teu Espírito, que eu tenho certeza que estão chegando ao Teu trono, Senhor. Então, nós que estamos aqui, que estamos concordando com essas orações, eu peço que o Senhor, isso suba até as narinas do Senhor como um aroma suave, e que o Senhor se agrade dessas nossas orações e que nós possamos, Senhor, exercer tudo isso que nós estamos orando aqui hoje. Pai, eu agradeço por esse dia, por esse tempo aqui com os meus irmãos, onde todos os dias nós aprendemos. E obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela paz que o Senhor coloca no nosso coração, independente das circunstâncias. Eu oro crendo no teu agir, Pai, e com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 Carmelita. amém, isso mesmo. E quando nós buscamos a Deus, quando nós deixamos que o nosso espírito se fortaleça no Senhor, há, há também a cura pessoal, né? Muitas vezes as doenças são mágoas guardadas, né? São ódios guardados, e vai adoecendo o corpo, né? Então, quando a gente pede a Deus essa cura, e Deus, a cura da nossa alma, né? Essa prática de buscar Deus de todo momento, né, de nos encher com o Espírito, com as coisas de Deus, ajuda-nos a superar esses sentimentos de mágoa, né, ressentimentos, e preserva a paz interior em nossas vidas, promovendo assim um autocuidado que, que, Deus ele vem, né, como um bálsamo e nos limpa, nos purifica. Então nós vamos orar pelos enfermos. Muitos estão enfermos, eu estava vendo a lista enorme, né, Bonde? Então vamos orar com você, meu irmão. Bonde está aí, graças a Deus, firme e forte, né? Glória a Deus. Então vamos orar nessa nossa última oração nesta manhã, pelos enfermos, os enfermos no corpo, no espírito também, né? Em nome de Jesus. Vamos lá, Ivan. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te bendizemos, agradecidos pelo teu cuidado para conosco. Te adoramos, damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Como todas as orações hoje, ó Deus, pedindo misericórdia para as nossas vidas, para que a cada dia nos aproximemos mais do Senhor, nos sejamos, né? Sejamos mais parecidos com Jesus, teu filho. Aprendamos mais com ele e coloquemos misericórdia sobre a vida das pessoas. Coloquemos amor, coloquemos, ó Deus, companheirismo naquilo que é possível. E tudo, ó Deus, somente o Senhor é quem pode nos ajudar nisso. E agora, ó Deus, nossos irmãos enfermos aí nessa lista, tantos na lista, como o pastor Evandro falou, a lista é grande e ainda não estão todos ali, mas muitos ainda fora dela, se recuperando ou aguardando algum resultado de exame.
Mas, Senhor, cada um ali na lista, os que estão adoentados, aqueles que vão ouvir essa gravação, né, o que foi feito hoje, Senhor, tenha misericórdia, toca em cada um, conforme os teus planos, porque o Senhor tem planos de vida, vida aqui nesta terra ou vida com o Senhor, que é muito melhor. Dá-nos então, ó Deus, a cada um de nós, eu aqui recuperando, e a cada um, ó Deus, que está necessitando de um toque do Senhor nesta manhã, o toque todo especial, primeiramente na mente, ó Deus, restabelecendo, restaurando e curando a mente de cada um, e de quebra também o corpo, Senhor. Muitos padecendo no corpo, e que a tua boa mão e o teu cuidado sejam percebidos por cada um de nós neste dia. E a nossa boca e a nossa mente bendiga o Senhor, adore o Senhor, fale do Senhor, proclame o teu nome e transmita o amor do Senhor a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que assim, ó Deus, possamos bendizer o Senhor sempre e aguardar sempre, ó Deus, ter paciência e aguardar sempre tudo no Senhor. Te bendizemos, te adoramos e agradecemos a Deus por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Fazer o que é diferente do mundo, por exemplo, amar os inimigos, tem uma grande recompensa e nos torna filhos do Altíssimo. Olha que beleza, né? A grande diferença é essa. Nós demonstramos que somos filhos de Deus, pois Deus é bom até com aqueles que são maus. Então, é esse o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior. Amém, irmãos? Que Deus abençoe seu dia, sua vida, em nome de Jesus. Amém.